Aleluia. Queridos, eu quero, nesta noite, compartilhar contigo a palavra do Senhor, com o tema Preparado para as Batalhas. Diga, preparado para as batalhas. Amém? O texto que eu quero meditar contigo nesta noite começa em 2 Coríntios, capítulo de número 10. E nós vamos ler 3 versículos aqui, começando o versículo 3, então, você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar a leitura pelo Data Show. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Amém? Amém, igreja? Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar contigo nesta noite é que nós vivemos em guerra. Você pode dizer assim, algumas vezes o bispo já falou isso, e é verdade, mas nós temos que entender isso. O céu não é aqui. Aqui é um campo de batalha. Aqui nós estamos num tempo onde nós estamos servindo o Rei dos Reis. Estamos aqui para cumprir um propósito, que é não apenas estarmos indo para o céu, mas estabelecendo a vontade de Deus aqui na terra. E a vontade de Deus é que muitas outras pessoas sejam alcançadas com a salvação que nos foi dada gratuitamente em Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas até chegarmos lá, até chegarmos no céu, até chegarmos na presença gloriosa do nosso Deus, se nós não entendemos que nós estamos aqui num campo de batalha, muitas pessoas ficam frustradas, porque há algumas coisas na vida dela, parece que vira e mexe, ela está em luta. Eu quero dizer para você, você está sempre em luta, você está num campo de batalha. A primeira coisa que nós podemos entender pela palavra de Deus é que nós vivemos sim em guerra. Muitas pessoas acabam sendo derrotadas porque não têm esse entendimento. Mesmo pessoas que entregaram sua vida para Jesus e às vezes vem um entendimento errado e ela pensa, bom, agora eu aceitei a Jesus, agora de certo os meus problemas acabaram. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós estamos num campo de guerra. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós recebemos a graça abundante do nosso Deus, que foi liberada em Jesus Cristo, para nós vivermos nesse campo de batalha, sendo mais que vencedores. Nós não estamos aqui batalhando para ver se vamos sobreviver. Nós batalhamos como quem sabe que é mais que vencedor. Nós estamos aqui batalhando, confirmando a cada dia a vitória que o Senhor Jesus conquistou para nós. Amém, queridos? Agora, nós temos que falar sobre isso. Você tem que entender que aqui é uma guerra. Você sabe, amado, que quando as pessoas, elas vão para qualquer tipo de disputa, de competição, e principalmente numa guerra, o fato de estar focado, o fato de saber que está em guerra, o fato de estar ali, posicionado e com uma convicção de que você está envolvido nessa guerra, faz toda a diferença. Hoje em dia é muito comum, um esporte tem se tornado muito popular no mundo, e o Brasil tem se destacando muito nesse esporte, que é o vale tudo, as lutas, E uma coisa interessante que a gente observa em todo tipo de luta, seja no boxe, seja em qualquer outra luta, a diferença com que a pessoa entra para disputar, se ele está focado ou não. Eu ouvi esses dias uma declaração interessante, quando falava uma coisa que particularmente eu acho até feio, Quando 2 lutadores, por exemplo, ficam se encarando, aí tem que encostar o nariz com o nariz, um encostando o nariz no outro, Para quem encostar o nariz, fica meio longe, eu já sou meio, esse negócio, avesso esse negócio, Quer encostar o nariz, fala, não, fica para lá, vem encostando o nariz aqui não, Encostar a testa, e faz aquela pose lá, encara assim, encosta o nariz lá. E alguém falou assim, mas por que isso é importante? Porque
que é importante fazer isso daí? Aí eu achei interessante um que foi campeão mundial, ele falando que naquele momento ele consegue, o lutador experiente, ele consegue perceber se o outro ele está focado ou não, se o outro ele está concentrado ou não, se naquele momento o cara estiver com medo ou não, ele consegue perceber, o lutador que é experiente, ele percebe isso. E ele falou assim, isso faz uma grande diferença, a maneira como a pessoa entra no ringue. Em todas as áreas é assim. Você pega o esporte, por exemplo, normalmente as equipes, antes de entrar para uma disputa, elas ficam num lugar chamado a concentração, não é assim? Ficam concentrados ali. Não é o lugar que determina, mas o fato de criam-se um ambiente para que o jogador, seja quem for, ele entre convicto, vai ter uma guerra agora. Agora vamos ter uma disputa. Você tem que entrar ali agora focado. Nós somos uma equipe, aquela história toda. E as pessoas que não entram, realmente conscientes, não entram ali focadas, normalmente elas ficam perdidas e acabam fazendo bobagens. E sabe, amados, eu estava pensando sobre isso, e eu falei, puxa, muitas pessoas, elas se distraem. Por mais que Jesus tenha dito que nós estamos aqui vivendo num campo de batalha, estamos vivendo aqui, devemos estar focados naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, devemos estar focados que nós temos um adversário, temos que estar focados que nós estamos indo para o céu, mas aqui ainda não é o céu. Aqui é um lugar onde nós vivemos um contexto de batalha. Você pode entender isso, sim ou não? Fala para quem está do lado assim, você tem que estar focado, meu irmão. Você tem que estar focado. Focado não é, como muitas vezes você já viu aquela expressão, eu já vi muitas pessoas falarem assim. Daí a pessoa fala assim, minha vida é uma luta. Olha, minha vida é uma luta. Eu vivo numa luta. Quando a pessoa fala assim, não é porque ela está entendendo. A pessoa fala assim muitas vezes, murmurando, reclamando. Tipo assim, não era para eu estar em luta. Não é esse tipo de focado que nós precisamos estar, que é segundo a palavra de Deus. Sabe, aquele negócio de murmurando, tipo assim, só eu passo por luta. Não, não é isso. Eu quero dizer para você que nós precisamos ter um entendimento correto. Que nós estamos sim num campo de batalha. E o texto que nós pegamos aqui, o texto que nós estamos lendo com você, deixa muito claro isso. A palavra do Senhor diz aqui no versículo número 3, porque não andamos na carne, mas não militamos segundo a carne. Essa palavra militar, ela vem de um termo no grego estrateia, de onde vem a palavra estratégia e guerras, enfim. A palavra significa você estar numa campanha militar. Quer dizer, olha, você está aqui, eu vivo minhas necessidades, eu tenho minhas condições. Você vê que a pessoa fala assim, eu que não vou trabalhar para ver não, eu que não pago minhas contas para ver não, não são declarações erradas, mas muitas vezes a pessoa só isso que ela consegue ver. Muitas pessoas estão aqui apenas tentando pagar conta, estão apenas tentando sobreviver, estão apenas tentando conseguir alguma coisa. Como o ditado que muitas vezes a pessoa fala, eu só quero um lugar no sol, né? E as pessoas estão tentando alguma coisa. Essa é uma batalha muito pobre. A Bíblia diz que nós estamos aqui numa verdadeira campanha militar. Temos as necessidades, temos as situações da nossa vida. Por isso que a palavra do Senhor está dizendo assim, embora andamos na carne, nós não militamos em função disso. E nós não militamos segundo a carne. Jesus, ele pagou um alto preço lá na cruz do Calvário para que eu e você tenhamos vitória em toda e qualquer circunstância da nossa vida. E eu e você somos convocados para vivermos um contexto de guerra dentro da palavra do Senhor, no propósito do Senhor. E o versículo 4 diz assim, porque as armas da nossa milícia, as armas dessa nossa campanha de guerra, dessa nossa campanha militar, elas não são carnais, antes elas são poderosas em Deus. Poderosas em quem?
Diga para quem está atrás assim, fala, poderosas em Deus. Nós temos as armas. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para você. Querido, se a pessoa não tem uma visão correta de que ela está num campo de batalha, ela vai ter a revelação das armas que ela tem? Não. Se ela nem sabe que está em guerra, como é que ela vai tomar posse das armas dela? Como que ela vai tomar e usar as armas, se ela nem sabe que ela está em guerra? Se ela apenas acha que ela é vítima das circunstâncias. Como muitas vezes as pessoas usam aqueles chavões, né? Ah, Deus quis assim. Ah, comigo sempre acontece essas coisas mesmo. Ah, minha vida é assim mesmo. Mas a Bíblia diz que nós precisamos viver aqui, lutando com as armas corretas, na convicção que nós estamos numa batalha. Aí você pode pensar e falar assim, mas então, que batalha é essa que nós enfrentamos aqui? Contra o que nós batalhamos? Contra o que nós temos que lutar? Contra quem nós já sabemos. A Bíblia diz que nós temos um adversário que veio para roubar, matar e destruir. Nós temos um adversário esse que Jesus venceu ele lá na cruz. E vai chegar o dia que ele vai receber a condenação eterna dele. Mas até lá, por amor, aqueles que ainda não entenderam, não receberam a salvação, esse tempo ainda está reservado para o futuro. Porque é um povo aqui que precisa ser alcançado pela maravilhosa graça de Deus. Mas eu quero dizer para você, não aceite as coisas da tua vida como sendo natural. Pelo contrário, em cada adversidade na tua vida, entenda como sendo uma área de batalha. Por isso nós batalhamos contra a enfermidade. Nós temos que batalhar, não podemos aceitar a enfermidade como sendo algo normal na nossa vida. Nós não podemos aceitar as pressões, opressões desse mundo como sendo algo normal na nossa vida. Hoje em dia tem gente que acha até bonito dizer que vive estressado. As pessoas usam isso hoje até como um chavão, né? Esse estresse, escreve e parece que é até bonito isso. Quantas pessoas vivem oprimidas, debaixo de tanto tipo de jugo do maligno, são oprimidas por todo tipo de vício, são oprimidas na sua mente, são oprimidas de tantas maneiras, quando a palavra do Senhor diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Quantas pessoas aceitam a destruição da sua família como sendo algo normal? Eu quero dizer para você, isso não é normal. Não aceite as adversidades da vida como algo normal na tua vida. Nós temos sim um adversário, que nós não podemos ignorar a maneira que ele age, como ele age. A palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso quê? A gente fala assim, eu não gosto de briga não, mas não adianta, você tem um adversário. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ele faz o quê? Jesus descreveu isso em João 10,10. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, mas eu vim. E Jesus destruiu as obras do nosso adversário. E à medida que nós cremos, nós vamos tomando posse, nem que seja pela força, porque a palavra do Senhor diz que o reino de Deus é tomado pela força, e nós temos que nos posicionar. Temos um adversário que é ladrão, mas nós tomamos posse do que Jesus fez por nós, e nós marchamos aqui de degrau em degrau, de glória em glória. Nós vamos passo a passo, vamos reconquistando o que o inimigo tenta tirar, o que o inimigo tenta roubar. Nós vamos reconquistando, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos convicção da nossa vitória. O povo de Deus não pode ser um povo que fica aceitando as coisas de sua vida como sendo normal. Não é normal. Se fosse normal, tudo acontece com todo mundo, para que Jesus foi morrer lá na cruz? Por que Jesus passou tudo o que passou?
A Bíblia diz que Ele passou o que passou para que nós tenhamos vida e vida abundante. Amém? Agora não podemos esquecer que nós estamos em... Diga para quem está para nós estamos em guerra. Estamos em guerra. Em Efésios 6,11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, nosso adversário, que está buscando um jeito de destruir, que está buscando um jeito de matar, roubar e destruir. Nós temos um adversário, meu irmão. Nós temos um adversário, minha irmã. Nós temos que viver aqui na convicção de que nós estamos em batalha. Nós batalhamos por esta vida abundante que Jesus nos garantiu. Nós batalhamos por aquilo que foi conquistado por nós lá na cruz do Calvário. Agora, nós precisamos saber lutar. Então você tem a convicção, então eu estou em guerra, é verdade. Eu já entendi que eu estou em guerra. A Bíblia diz que eu tenho um adversário. A Bíblia diz que as coisas que acontecem na minha vida não são do acaso, porque se fosse do acaso, não seria verdade que é o diabo quem rouba, mata e destrói. Então, queridos, primeira coisa, nós temos que entender que nós estamos em guerra. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que nós precisamos usar essas armas que a Bíblia diz que são poderosas em Deus. E essas armas que não são armas naturais, mas são armas poderosas em Deus. Diga, poderosas em Deus. Deus quer usar ela. Não, perdão, Deus quer que nós usemos essas armas para confirmar o que Ele fez por nós. Agora, o que são essas armas poderosas em Deus? Escute o que eu quero dizer para você. Essa arma poderosa em Deus, segundo o texto que nós estamos estudando aqui nesta noite, são armas que vêm destruir fortaleza, anular sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Eu quero dizer para você que essas armas poderosas que nós temos em Deus são os princípios eternos de Deus. São os princípios revelados no Senhor Jesus Cristo, ao qual nos garante vida. Vida abundante. Vida abundante quer dizer vida que desfaz todo tipo de morte na nossa vida. O pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus, revelado em Cristo Jesus, nos concede vida. Nós temos vida em Cristo Jesus. Nós temos vida para o nosso casamento. Nós temos vida, não apenas a vida eterna, que já seria extraordinária, mas além da vida eterna, nós temos vida para o nosso casamento, amém? Nós temos vida para o nosso corpo físico, amém, queridos? Nós temos vida. Se o diabo tem matado os teus sonhos, nós podemos voltar a sonhar e tomarmos posse das promessas de Deus para nós. E nós partimos para cima e dizer, o que eu tenho sonhado em Deus vai acontecer, porque fiel é Deus, que batalha por mim. Queridos, mas a palavra do Senhor diz que, embora nós andamos na carne, nós não militamos segundo a carne. Eu quero repetir o texto, porque eu quero entrar agora num ponto muito interessante para você meditar nesta noite. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para quê? Diga, destruir fortalezas, anular sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? Então, amados, primeira grande batalha que nós enfrentamos, escute e olhe para mim, que isso eu quero que você entenda. É uma batalha na nossa mente. Diga, na minha mente. Põe a mão assim na sua cabeça e fala assim, na minha mente. Que batalha é essa? Amados, a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus, ela vem destruir as fortalezas, os sofismas, todo tipo de engano, toda crença errada. Nós temos vitória nas armas de Deus.
que são os princípios da sua palavra. Mas quando nossa mente ela está fechada, ou quando nossa mente está no engano, ou quando nossa mente está cauterizada, os princípios não podem funcionar. A primeira coisa que Deus quer fazer é renovar a nossa mente, para que a palavra de Deus possa ocupar o lugar que é próprio dela. Para que a palavra de Deus possa reinar na nossa vida, nós temos que anular o sofisma. Amados, eu fico impressionado como as pessoas, quando diz respeito a conhecer as verdades de Deus, elas insistem em confiar nas suas experiências. Elas insistem em confiar em conceitos que ela imagina. Quantas vezes as pessoas falam assim, cada um tem o seu jeito de pensar. Cada um tem a sua maneira de ver a religião. Sim, cada pessoa pode ter a sua maneira de ver. E por melhor que seja a maneira com a qual a pessoa vê, se não estiver alinhado com a palavra de Deus, aquilo é um sofisma na mente dela. Tem gente que fala assim, eu acho que Deus é amor, então, no final das contas, o amor de Deus vai levar todo mundo para o céu. Olha que pensamento bonito. É bonito ou não é um pensamento desse? Deus é amor. Principalmente se a pessoa fala de uma forma assim, poética, né? Deus é amor, o amor de Deus vai superar tudo. Olha que lindo, né? Agora, é bonito, mas é bíblico? Se Deus fizesse isso, Deus não seria um Deus justo. E se Deus não fosse um Deus justo, Ele não seria diferente do nosso adversário. Por isso a palavra de Deus fala muito sobre a justiça de Deus. Jesus precisou morrer lá na cruz por causa da justiça de Deus. Deus precisava pagar um preço pelo pecado. Você entende? Então não é o que você pensa que vai te levar para o céu. Não é o que você pensa que vai te dar vitória. Não é o que você acha, por mais bonito que seja. Muitas vezes eu ouvi pessoas falarem para mim assim, todo mundo tem que ter uma religião, né? Não importa qual seja. Vocês já ouviram pessoas falarem assim? Quantos já ouviram pessoas falarem assim? Dá um sinal com a mão assim. Será que foi a mesma pessoa? Acho que não, né? Eu acho que tem muita gente falando assim, cada um tem que, não importa que religião que é, mas contanto que você tem uma religião. Isso é bonito, claro, vamos respeitar a maneira como cada um vê. Isso é muito bonito, amado. Mas não é bíblico. A palavra do Senhor diz que existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, se isso não for verdade, amado, como nós vamos confiar em alguém que não falou a verdade? Ou como nós vamos confiar na Bíblia se não é a verdade? Agora, se a Bíblia é verdade, se Jesus falou isso, nós temos que parar com esse negócio de que todo caminho conduz a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. E Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou nós andamos por este caminho, ou nós andamos por essa revelação de Deus, que foi Jesus Cristo, ou nós não vamos chegar a Deus. Então, amado, nós temos que mudar a nossa mente. O que eu penso é muito importante se é o que a palavra de Deus diz. Vamos ver algumas coisas a respeito da palavra de Deus. Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Ô glória! Amém? A palavra de Deus é o quê? Diga, a palavra de Deus é pura. Diga, a palavra de Deus é um escudo para mim, pois eu confio nele. Vamos falar de novo? A palavra de Deus é pura. Ela é escudo para mim, pois eu confio nele. Amém, querido? É a palavra de Deus. Não é os teus conceitos que são puros e que te protegem contra o teu adversário. Não é pensamento positivo.
Nós vivemos num tempo onde isso é muito divulgado, né? Jesus combateu muito aquilo que era os conceitos humanos. E vocês sabem que os maiores opositores de Jesus foram aqueles que eram para ser os que instruíam o povo segundo as tradições religiosas. Você pode olhar a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículo 6 e também Marcos 7,13. Esses dois textos bíblicos falam, Jesus falando, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Olha para quem está atrás, assim, a tradição invalida a palavra de Deus. Quantas pessoas falam assim, mas há tanto tempo eu sou assim, mas eu sempre ouvi falar. Espera aí, se essa tradição está de acordo com a palavra de Deus, amém. Se é tradição apenas, ela está invalidando a palavra de Deus. Não serve, não é escudo para você, não é o que te garante a vitória. É a palavra de Deus que nos capacita a viver aqui, tomando posse da nossa vitória. Usamos a palavra de Deus como uma espada afiada de dois gumes. Como diz a palavra do Senhor em Hebreus 4,13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Amém? As armas da nossa milícia nos garante vitória contra aquele que veio roubar, matar e destruir. A palavra de Deus nos faz viver mais do que vencedores. Não é sem vitórias, não é sem lutas, não é sem batalhas, é sendo vitorioso em todas elas. Mas para isso, meu irmão, em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe, amados, que muitos conceitos religiosos mesmo nos enganam às vezes. Não os conceitos bíblicos, eu falo conceitos religiosos. Nós vemos um tempo onde as pessoas, mesmo aquelas pessoas que deveriam conhecer a palavra de Deus, elas, em vez de se apoiar nos princípios da palavra de Deus, elas se apoiam no fato, por exemplo, né? Você pergunta assim: você é filho de Deus? Você fala: sou. Ah, é? É, eu vou na igreja todo domingo, né? Sim, o ir na igreja é muito importante, porque Jesus diz: não deixemos de congregar, a palavra do Senhor diz, né? Em Hebreus, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Nós devemos congregar, é verdade. Mas será que o fato de ter uma obrigação religiosa, será que isso não está substituindo a revelação? Ou seja, eu congrego para receber mais da revelação de Deus, e não para cumprir um compromisso religioso, que esse compromisso religioso me garante lugar no céu. Muitas pessoas se apoiam em coisas erradas. São fortalezas que vão entrando na mente da pessoa. Eu vou para o céu porque meu nome está no hall de membros da igreja. Aí eu vou para o céu porque eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Eu vou para o céu porque eu faço alguma coisa. Ou porque eu tomei posse do que a palavra de Deus disse para mim. O que é que me garante a vitória? Sabe, amados, eu gosto muito de uma história na Bíblia, para ilustrar para você essa questão de sofisma, que às vezes entra na mente das pessoas e vem de uma forma assim muito disfarçada. Vocês conhecem a história de um homem chamado Naamã? Em 2 Reis, capítulo de número 5, nós conhecemos essa história de Naamã. Diz a palavra do Senhor em 2 Reis 5:1: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor
e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele homem de guerra, diga homem de guerra, porém leproso. Escute, olhe para mim, quero falar alguma coisa para você aqui. Nós estamos falando de guerra, nós estamos falando que nós vivemos num campo de batalha. Por isso eu estou pegando esse exemplo de Naamã, porque a palavra do Senhor diz que Naamã, ele era um grande homem, ele era um grande guerreiro. Diz a palavra do Senhor que ele era um herói de guerra, ele era um homem acostumado a guerras, ele era um homem que era acostumado a viver no campo de batalha. Mas aquele homem tinha uma necessidade, ele tinha uma grande necessidade. Necessidade essa que a sua fama não podia suprir. Necessidade essa que o dinheiro não podia suprir. Ele tinha uma grande necessidade, a qual as estratégias que ele vivia em guerra não podiam satisfazer. Qual que era a grande necessidade que ele tinha? Ele era o quê? Diga, ele era leproso. Você sabe, amados, que a lepra, graças a Deus nós não convivemos com isso, mas a lepra era algo terrível. Dizem que a lepra, ela tira toda a sensibilidade do corpo. Diz que uma pessoa com lepra, ela não sente dor. Uma pessoa leprosa, ela pode se ferir, se machucar, ela não tem mais sensibilidade no seu corpo. Você sabe, queridos, que nós não podemos nunca, jamais perdermos a sensibilidade. Pior do que um leproso, fisicamente falando, que isso, nós não convivemos mais com isso. Mas quando uma pessoa se torna leprosa, espiritualmente falando, ela perde a sensibilidade das coisas de Deus. Ela vive conceitos apenas, tradições apenas. Ela se torna uma pessoa que pensa que está bem, porque não sente dor. Vamos dizer, né? O leproso fisicamente não sente dor, então para ele podia ter pensado, não está tudo bem, não sinto dor. Perdi a sensibilidade. Mas a pessoa leprosa, ela caminhava para a morte, para a destruição, para o isolamento. E diz que esse homem, Naamã, ele era um leproso, apesar de ser um herói de guerra, um grande estrategista, ele era um leproso. E esse homem leproso, você em casa pode ler o capítulo 5 de 2 Reis. Eu quero ler alguns versículos só para destacar o que eu quero, para dar esse exemplo para você. No versículo de número 5, está escrito assim: respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. O que acontece para você entender o assunto, entender aqui a história? Esse homem, ele era um herói de guerra da Síria. E lá na casa dele, ele tinha uma jovenzinha que era escrava e que falou para ele: olha, lá em Israel tem um profeta. E se você for lá ter com esse profeta, você vai ficar curado. Esse profeta pode curar você. Aquele homem chega para o rei da Síria agora e fala assim: olha, eu fiquei sabendo que é um profeta em Israel que cura. E o rei diz o seguinte: então pega aqui, olha, eu vou te dar aqui todo esse dinheiro, eu vou te dar aqui esses presentes todos, você vai lá, leva para esse profeta, eu vou mandar uma carta para o rei de Israel, para que ele envie você ao profeta e você volte curado. Porque a palavra do Senhor diz que aquele homem, ele gozava de muito prestígio, era um homem importante. E sabe, amados, o que aconteceu? Aquele homem, então, ele vai até Israel, procurar a sua cura. Aquele homem, ele fez algo muito interessante, amado. Você imagina o que é um homem desesperado por algo? Mas sabe, amado, às vezes a pessoa pode falar assim: é o desespero que levou ele a isso. Mas eu vejo nesse homem uma característica muito interessante, porque muitas pessoas estão morrendo por aí. Muitas pessoas estão morrendo, que eu me refiro morrendo não é só fisicamente,
dentro das áreas que eu falei, quantos casamentos estão sendo destruídos? Mas você vai lá oferecer cura, você chega para um casal que está ali, sabe, à beira do divórcio, você fala para eles, olha, vamos lá, se você for lá na igreja, você vai fazer um curso de casais, você vai ver que Deus vai restaurar o teu casamento. O cara fala, acredito nisso não vou atrás disso não. Tem muita gente morrendo, mas que insiste em endurecer o seu coração. Aquele homem ouviu de uma jovenzinha, lá em Israel tem um profeta, ele vai curar você. Ele foi até o rei e disse, olha rei, a moça falou, eu vou lá. O rei então envia ele. E aquele homem, eu creio que aquele homem, ele se dispôs a crer. Ele viu a possibilidade, ele falou, vou me agarrar a essa possibilidade. Não tem nada no natural que eu possa fazer aqui. Minha fama não me cura. A minha estratégia de guerra não me cura. O meu dinheiro não me cura. Nada pode acontecer por mim, então eu vou lá. Se esse profeta existe, ele vai orar por mim. Ele creu. Ele mentalizou a sua cura de uma forma muito interessante. Você quer ver, por exemplo, o versículo de número 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Escute o que eu vou dizer para você. Quando eu falei que Naamã mentalizou, ele acreditou na possibilidade da cura, ao ponto dele criar toda uma situação na mente dele. Quando as coisas não aconteceram do jeito que ele queria, quando as coisas não aconteceram do jeito que ele pensava, a Bíblia diz que ele ficou indignado. Ele falou assim, eu vim aqui atrás do profeta, sabe, eu achei que o profeta, ele viria até mim, se colocaria em pé, aí ele invocaria com aquela oração, né? Oh Deus! Invocaria, né, com uma voz bem postada, um negócio assim, né? E aí faria todo aí um movimento, passaria a mão sobre o leproso, sobre a lepra, e aí eu ficaria curado. Agora, onde que ele viu isso? Ele nem conhecia o profeta. Eu estava pensando, mas de onde Naamã tirou isso? Será que foi em algum canal evangélico que ele deve ter sintonizado lá na TV a cabo dele, né? Ligou lá na Record, alguma coisa assim, né? Não, porque eu já vi, acontece assim, ó. O cara vai e faz. E sabe, amado, que alguns tiques religiosos ficam na nossa mente, nós condicionamos o agir de Deus dessa daquela maneira. Se for assim, se for desse jeito, se eu pegar isso aqui. E sabe, amados, muitas vezes não acontece daquele jeito, as pessoas ficam frustradas, ficam pior do que estavam antes. Naamã saiu animado, ele falou com o rei. O rei deu uma carta para ele, ele foi lá falar com o rei que era inimigo, o rei que era adversário. E chegou lá falando assim, eu tenho uma carta aqui, estou bem respaldado. Diz que tem um profeta aqui que vai me curar. O rei de Israel desesperou. O rei de Israel falou assim, ai, é isso. Ele acha que eu sou o quê? Ele só quer uma ocasião, eu vou falar que eu não tenho como curar esse homem, e aí ele vai vir guerrear, vocês estão vendo o que ele quer fazer? O profeta ficou sabendo, falou, ô rei, baixa a bola aí, fica tranquilo. Manda esse cara para mim. Aí enviaram, vai lá na manca, a comitiva dele. Chegou lá, o profeta pegou e falou assim, avisaram, né? Geazi, falou assim, o leproso chegou. O profeta falou assim,
Fala para ele mergulhar 7 vezes lá no rio, lá, que ele vai ficar curado. Vai lá, mergulha 7 vezes lá. Ele disse que o homem ficou indignado. Naamã falou: paz, como é que o cara me trata desse jeito? Na Síria tem rios melhor que esse, mais limpo que esse daqui. Olha a razão, né? Se é para mergulhar, eu vou mergulhar nos rios que são melhor. Se eu souber quantos banhos já tomei e não fiquei curado, agora esse cara vem mandar eu mergulhar 7 vezes. Ficou indignado, ficou furioso. Aí as pessoas perto de Naamã gostavam muito dele, ele era um bom homem. Chegaram para ele e falaram assim: ô general, ô pai, chamavam ele de pai, ô pai. Se o profeta tivesse mandado você fazer uma coisa muito difícil, você não faria? Faria, ele estava disposto a destruir qualquer coisa, a partir para cima de qualquer coisa. Ele falou: então, ele só mandou você mergulhar, o que custa? Obedece a voz do profeta. Vai lá, Naamã, mergulha 7 vezes. E a Bíblia diz que ele não ficou só curado não, amado. A Bíblia diz que a pele dele ficou como de criança, como de bebê. Ficou completamente restaurado. Aquele grande general, estrategista militar, ele achou que ele conhecia as circunstâncias, que ele sabia agir. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, olha para mim agora, presta atenção. Não confie nas experiências que você tem, na teoria que você adquiriu, nos pensamentos bons que você tem. Confia naquilo que você tem aprendido da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Porque por mais que isso possa parecer loucura, é o que vai funcionar na sua vida, é o que vai funcionar na minha vida. É pela palavra de Deus que nós marchamos no campo de batalha, na convicção de que a vitória é nossa, de que ninguém pode impedir as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas. Eu fico pensando, muitas pessoas hoje são que nem aquele homem, que nem Naamã. Às vezes confiando no seu tempo de igreja já, confiando às vezes nas suas tradições. Eu já vi isso outras vezes, não funcionou. Eu já fiz isso. O jeito certo é aquele jeito. Quer dizer para você, se abra para o mover profético. E quando falo mover profético, eu falo agora da revelação da palavra de Deus. Eu tenho muitas vezes falado aqui na igreja, mas eu gostaria que você assimilasse isso. Eu vou repetir muitas vezes isso. Tem pessoas que quando elas não estão bem, elas não vêm na igreja. Tem pessoas que você pergunta: por que você não foi na igreja? Não estava bem. Estava com uma dor de cabeça. Eu estava com a unha encravada, eu estava com problemas financeiros, eu estava angustiado, eu estava debaixo de opressão, eu estava... Falou: ué, eu acho estranho isso. Você fala: mas por que isso é estranho? Porque eu fico pensando qual o conceito que a pessoa tem de estar na presença do Senhor. Tem crente de 10, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, que quando não está bem, não vem na igreja. De certo está com medo de ficar curado. Sim ou não? Porque não é possível que a pessoa não acredite num Deus que cura. Não é possível que a pessoa não creia no mover profético, na palavra que é liberada. Amados, nem sempre Deus vai responder da maneira
que você tem os conceitos já pré-estabelecidos na sua vida. Naamã quase perdeu a bênção dele, quase. Aquele homem creu, meu irmão, creu, estava leproso. Foi até o rei, foi até o outro rei, sabe, pegou, sabe, prata, presentes, tudo para levar. Porque ele acreditou que seria curado. Ele até mentalizou como é que o profeta faria. Se isso não é crer, meu irmão, é crer. Só que a resposta não veio do jeito que ele queria. A resposta não veio do jeito que ele pensava. Escute o que eu vou dizer para você, meu irmão. Quando você crê na palavra de Deus, nem sempre a resposta vem na hora que você quer. Nem sempre a resposta vai vir do jeito que você quer. Deus não está limitado a tempo. Deus não está limitado a meios. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Independente das coisas. Você fala, eu recebi minha bênção. Ué, mas você ainda está aí meio torto. Mas eu já recebi minha bênção. Mas você ainda está. Mas eu já recebi, Deus já liberou, recebi. E por que não aconteceu? Porque vai acontecer ainda. Mas você ainda. Mas vai fazer. Ah, mas eu ouvi dizer que quando é assim, a pessoa endireita na hora. Você fala assim, eu já endireitei, infeliz. Você que não está vendo. Né? Você não parece nada bem, mas eu já estou bem. Entende, amado? Então, sabe, as pessoas têm, nós temos que lutar, amado, arrancar esse sofisma. A palavra sofisma, no grego é logismo. É aquele raciocínio lógico. É a razão. Deus não está limitado à razão. Deus não está limitado a um raciocínio lógico. Deus, Ele age pela sua palavra. A Bíblia diz que nós temos que lutar até mesmo contra todo conhecimento. Que conhecimento que nós temos que lutar contra? O conhecimento que vem contra a revelação de Deus. O texto bíblico diz que nós temos que batalhar, eliminar todo pensamento, todo conhecimento que se levanta contra a revelação do Senhor Jesus. Até mesmo quando vem um pensamento, fala assim, mas eu acho, porque olha, eu já vi tanto, olha, eu já sei como é que é. Eu vou dizer uma coisa para você, mano, nós temos que ser mais simples em crer na palavra. Na palavra de Deus. A palavra de Deus está acima daquilo que nós pensamos, achamos, aquilo que nós raciocinamos. Não que a palavra de Deus não venha de uma certa forma, e nós podemos ter tudo isso. Você tem um conhecimento que vem ligado à revelação do que Jesus fez por você. Glória a Deus. Mas o que está fora da palavra de Deus, nós precisamos romper com isso. E para finalizar, eu quero liberar a palavra de Deus sobre a tua vida, mostrando como Deus é fiel à sua palavra. Deus não age pelas circunstâncias, Deus age pela sua palavra. Em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O Senhor disse que a palavra dele não voltará vazia. Amém, queridos? Quando Deus diz, você toma posse do que Deus diz. Quando a palavra de Deus encontra um lugar no coração de alguém, essa palavra vai produzir. Vocês lembram quando Jesus contou a história do semeador que saiu para semear? Eu acho muito interessante essa história. Eu só fiquei algumas vezes meditando no Senhor, por que 3/4 daquelas sementes foram perdidas? Porque diz a palavra do Senhor que o semeador saiu para semear, e depois os discípulos perguntaram, como que é essa parábola? E Jesus explicou para eles a parábola. Jesus falou assim, olha,
O semeador é aquele que leva a mensagem do Evangelho. A semente é a palavra de Deus. E quando ele conta essa história, ele diz, a parábola, ele diz que o semeador saindo para semear, ele semeou uma parte que caiu no caminho, as aves vieram e comeram. Não deu em nada. A outra parte caiu num solo rochoso, como não tinha como criar raízes, também secou e morreu. A outra caiu entre os espinhos. Até nasceram, mas os espinhos sufocaram. Mas aquela que caiu em boa terra, ela produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Quando a palavra de Deus cai numa boa terra, quando o nosso coração recebe a palavra de Deus, e essa palavra é regada com a nossa fé. Você falou, Deus disse, eu fico com o que Deus diz. As circunstâncias não mudaram, mas Deus diz. Eu estou andando naquilo que Deus diz. O Senhor disse em Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra de Deus produz vida. Amém? Sim ou não? Você toma posse da palavra nessa noite? A palavra vai encontrar um coração aberto, um coração com uma terra fértil nessa noite, sim ou não? Quantos aqui estão recebendo a palavra com fé? Diga, eu recebo, Senhor. Amém, queridos? Então diz a palavra do Senhor, João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Você precisa ser livre nessa noite. Ah, mas olha, eu penso que hoje em dia é tão difícil, as pessoas, as coisas. A palavra de Deus diz, simplesmente creia no Filho. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis? Sereis? Ah, mas um vício é tão difícil de largar. Ah, mas essa maneira de viver é tão difícil de largar. Quero dizer para você, meu irmão, o que era difícil era o que Jesus fez lá na cruz, amém? Hoje eu e você precisamos apenas crer. A palavra de Deus diz, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você crê, você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Se você crê, você vai ver um Deus que liberta. Aleluia. No Salmo 103, versículo 3, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quantas enfermidades o Senhor sara? Hã? Está na palavra, sim ou não? Ah, mas tem enfermidade que é muito difícil, né, amados? O médico já até desenganou. Não é assim? A lógica diz, ó, não tem jeito. A experiência diz assim, ih, já morreram tantos com isso. É, não é? Mas a palavra do Senhor diz, se creres, verás a glória de Deus. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Ele só não vai sarar a enfermidade que porventura vai cumprir um propósito maior, que é levar você para a glória. Vai chegar um dia, né, que todos nós vamos partir daqui. Eu creio que o arrebatamento está perto. Aguenta mais um pouco, você vai para um arrebatamento, amém, amados? Não precisa nem aguentar muito mais. Aguenta mais um pouco, né? Mas, né, muitos já partiram com enfermidade. A enfermidade que vem para esse propósito, né? Assim como Eliseu, né? Grande profeta Eliseu. Mas senão, meu irmão, você não tem que aceitar a enfermidade, não. Hoje em dia nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas se conformaram em ser doentes. Todo mundo tem que ter alguma coisinha, senão não está bom, né? É o contrário hoje. Todo mundo tem que ter uma doençazinha, senão não está bom, né? Falta as pessoas ficarem trocando informação sobre doença, né? Ah, um está depressivo, o outro está
estressado, o outro está isso, está aquilo, nossa conversa é assim, né? Não, meu irmão, o Senhor nos livra de todas elas, amém? Sim ou não? Em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, é de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Mas a crise está no mundo todo. Ele não falou que ele vai suprir toda necessidade segundo a riqueza que ele encontrar no mundo? Não é isso que está escrito? Ele não falou que ele vai suprir suas necessidades segundo a inclinação da bolsa de valores? Ele não falou assim, olha, e o meu Deus, segundo o plantio e a colheita, ele vai suprir. Não, ele não falou isso. Ele falou, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Oh, aleluia. Amém? Esse é o padrão de Deus. É o que Ele é o que Ele tem. É segundo Ele tem. É por isso que a Ele seja todo louvor, honra e glória. Porque tudo é por Ele, para Ele. Aleluia. É isso que a palavra de Deus diz. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, bicho, está todo mundo falindo, você é o próximo. Né? Você fala, não, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Mas as portas estão se fechando para todo mundo. E de repente você está lá no campo de batalha. De repente você também está passando por aquela dificuldade, aquela luta, aquela situação. Mas você fala, mas meu Deus, abre portas que ninguém fecha. A porta do escape, Deus já tem para mim, aleluia, amém? Deus já tem a porta de escape, não serei envergonhado. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que eu posso esperar nele. Meu Deus vai me conduzir em triunfo. O meu Deus vai suprir as minhas necessidades. O meu Deus vai vir em meu socorro. A palavra de Deus é o meu escudo, aleluia. Amém, amados? E assim nós andamos em batalha, mas em vitória. Eu creio que se eu perguntar aqui, eu acho que não tem ninguém que não passe por batalha. Nós passamos por luta, amado. Quantas lutas? Tem umas que a gente vence rápido, outras parece que estendem um pouco mais. Aí você pergunta, mas qual que é a diferença então, daqueles que não creem em Deus? A palavra de Deus responde isso. Quem não crê em Deus não tem esperança e não tem a garantia da vitória. Você crê em Deus, você crê na sua palavra, você tem a palavra de Deus como escudo na tua vida, você pode ter certeza que aquele que falou é fiel. Você pode ter certeza que a palavra de Deus não cai por terra. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você diz como salmista, eu não temerei, porque eu sei que a vara e o cajado do Senhor me consolam. Ele me leva para fora desse vale de morte, prepara uma mesa na presença do meu adversário. Eu vou passar pelo vale, mas no final do vale tem uma mesa posta, uma mesa que vai demonstrar a provisão do alto, a provisão do Altíssimo, vai mostrar a bondade e a misericórdia do meu Deus. Eu sei que esse vale vai ter fim, o vale vai acabar, não eu. O vale vai ter fim, não eu. Amém? Eu sei. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a tua luta, ela tem fim. Se você estava acreditando que a tua luta não tinha fim, isso é mentira, é um sofisma que o diabo está querendo colocar na tua mente. E em nome de Jesus, renuncia a esse sofisma, essa mentira, aquela ideia de que não tem jeito, não vai mudar, não vai dar certo. Isso é um sofisma que o diabo vai colocando na nossa mente. Não aceita isso. A palavra do Senhor diz, deixa a palavra de Deus anular todo sofisma. Essa fortaleza que tem sido erguida na tua mente e que tem lutado para que você não tome posse da tua bênção, da tua vitória, elimina isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E receba a vitória no nome de Jesus. Amém? Welcome to the third world. Yeah. Invasion and rape of monetary inflation that brought us all to the footsteps of this nation.
nation. Peruvians, Haitians, Ecuadorians, Nicaraguans, Colombians, Salvadorians. Invasion and rampant monetary inflation that brought us all to the footsteps of this nation. Invasion and rampant monetary inflation that brought us all to the footsteps. Invasion and rampant monetary inflation that brought us all to the footsteps of this nation.